Olá, gente, bom dia. Eu me chamo professor Jorge Lutif e essa apresentação de hoje trata-se sobre arrendamento mercantil, CPC 06, da segunda revisão, IFRS 16. Sou formado em Ciências Contábeis, tecnólogo em Comércio Exterior, tenho pós-graduação em Administração Financeira, Auditoria e Economia pela UES, UFC e UFRN. Sou mestre em Engenharia da Produção, mestrando em Administração pela Universidade Potiguar e estudante de Direito da Estácio. Espero que gostem dessa aula. Todo o debate da contabilidade, ela se fortalece principalmente com a implementação da tecnologia em facilitar as dinâmicas operacionais. Quem não deve deixar de esquecer, antigamente era um acúmulo de papel que os escritórios às vezes tinham salas específicas para guardar esse material. E hoje existe um ambiente de alta competitividade na qual as concepções de globalização, desregulamentação do setor financeiro, ênfase nos negócios e principalmente gestão, e aí a gente está passando agora por um momento que está se revendo inclusive a gestão do ensino, pela modalidade do ensino à distância, traz umas novas concepções na área contábil, né? É importante, inclusive, a gente estar se adaptando a essas novas modalidades de saber, haja visto que a sociedade contábil hoje, ela permeia por uma segurança da informação para a sociedade como prestação de contas. Também é importante destacar que no nosso trabalho da contabilidade, a gente tem que sempre estar propondo soluções, otimizar as operações através de processos mais virtualizados, a famosa Business Intelligence, na qual os negócios são apresentados de uma forma mais randomizada da informação, não meramente aquela coisa burocrática, né? E aí o contador já entra em outro prisma, e fundamentado com base nessas NPCs que a gente vai estar falando hoje. Os IFRS, só a título de revisão, por que NBC, por que IFRS, ela adveio principalmente aqui no país pela Lei 11.638 de 2001, advindo principalmente pela razão de melhorar, dar mais transparência aos processos contábeis aqui no país. E o Brasil não foi o único a estar adotando as IFRS, aqui no caso as NBCs, já adaptadas à IFRS. Mas grande parte hoje das nações já adotam essas normatizações. Não é uma padronização. Não existe um padrão contábil, até porque são culturas e familiaridades contábeis distintas. Mas existe uma harmonia entre esses desafios contábeis, né? E o que é que determina, então, falei 2000, na verdade 2007, a 11.638 de 2007 e a 11.941 de 2009, que vai abrir, então, os caminhos para essa normatização. E quem determinou isso, quem trabalhou isso? Foi a CFC, junto com a CVM, o Banco Central e o Instituto Brasileiro de Contabilidade, o IBRACON, que foram encarregados a trazer esses atos regulatórios do exterior, da IFRS, a serem adotados aqui no Brasil a partir do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, os famosos CPCs. Mas por que norma internacional? Qual é o importante dele para o nosso ambiente de negócio? Primeiro, logicamente, dá um incremento ao volume de exportações, advindo cada vez mais a abertura comercial. Reduzir os custos de auditoria, é um dos princípios maiores, né? Empresas que tinham filiais aqui no Brasil, ou aqui no Brasil que tinham filiais no exterior, às vezes tinham que contratar vários sistemas de auditoria, porque eram contabilidades bem distintas. Atualmente, principalmente as instituições financeiras, as instituições agropecuárias, as grandes empresas de matéria-prima brasileira que hoje têm filiais espalhadas pelo mundo, hoje tem uma redução de custos muito grande nesse tocante de validação de informações, né? E melhora, inclusive, a comparabilidade dessas informações, já que eu tenho uma simetria desse olhar da normatização internacional. Uma outra coisa importante diante desse cenário é que cada vez mais as IAS e IFRS
elas estão sendo atualizadas ano a ano em virtude, logicamente, dessas mudanças sociais, dessas mudanças políticas e geopolíticas que acontecem no mundo. Lembrando que existe uma hierarquia, logicamente, para se chegar a IFRS. A gente tem as famosas frameworks que acontecem principalmente nos congressos internacionais de contabilidade, que trazem as IAS. Das IAS eu tenho as normas regulamentadoras através de IFRS e assim eu tenho as interpretações de cada uma dessas normas. Essa é a concretização que se dá de uma norma contábil. E aí, como eu já tinha falado, por que harmonizar? Qual é o sentido de se harmonizar? Logicamente, é trazer mais facilidade de comunicação e de comparabilidade das informações das empresas brasileiras e do mundo para com as outras unidades que existem espalhadas. E quais são as vantagens de trazer essa harmonização? Primeiro, para países, principalmente países africanos, países do Sudeste Asiático, que não tinham padrão próprio, começaram, logicamente, a ter uma estrutura mais legalizada e fortalecer a nossa profissão. Nós, como países emergentes, conseguimos crescer em termos de negócio no exterior, aquilo que eu falei, né, as reduções de custo, e facilitar os trabalhos de auditoria também, como eu comentei. Então vamos ao que interessa, né? O famoso CPC 06, que trata de arrendamento mercantil. Então ela visa, esse CPC, unificar o tratamento das operações de arrendamento mercantil, né? Não tem mais aquela distinção que tinha de arrendamento operacional e financeiro até 2017, né? Então o arrendador, não há muitas alterações, continua com a sistemática de saber quem está arrendando, né? Financeiro, quem está cedendo o bem. Arrendamento financeiro e operacional. Agora, quem está alugando, locando esse bem, o arrendatário, aí não. Eu não tenho mais essa nomenclatura operacional e financeira. Lógico que há algumas ressalvas de casos específicos que as regras impactam o arrendador, no caso, subarrendamentos, né? E não se aplica esse CPC dos arrendamentos às pequenas e médias empresas, né? As PMEs. Então, a nova norma, a partir de janeiro de 2019, né, foi editada em 2017, leitura em 2018 e começa a vigorar em 2019. O ativo tem que ser registrado como direito, e aí vai se imobilizado, um bem como imobilizado no arrendatário, e o passivo, logicamente, as parcelas de aluguel que ele vem a pagar. E controlando isso, por conta de resultado, tem que se calcular o valor da depreciação, que lembrando esse valor de depreciação, quando esse bem arrendado, ele faz parte das operações da atividade da empresa, elas são dedutíveis, inclusive, para fins de imposto de renda, e também fazer o cálculo das despesas financeiras, no caso, os juros contraídos desse contrato junto com o arrendador. E qual o novo conceito, então, que se traz nesse cenário de arrendamento mercantil? Primeiro é o conceito de contrato, que um arrendamento se transmite o direito de controlar o uso identificado por um período de tempo em troca de um valor, de uma contraprestação. Portanto, o contrato, logicamente, será de arrendamento, o direito do controle mais um ativo. O conceito de contrato imobiliário. Como será necessário registrar esses arrendamentos imobiliários, inclusive os arrendamentos de escritório, os impactos podem ser mais significativos. Tem também os casos dos ativos intangíveis, né? E quais as mudanças que houveram no balanço e na DRE? Primeiro, o ativo não circulante, dá-se o reconhecimento desse direito, que antes poderia ser contabilizado direto como despesa, e será maior, assim como o passivo circulante e não circulante terá um incremento. Olhem que interessante, ele fica todo transitando lá no circulante e no não circulante do imobilizado. A depreciação desse ativo e as despesas passarão a ser, olha que importantíssimo, ser reconhecido, né? E os impactos disso, logicamente, altera o EBITDA. Para quem não sabe o que é EBITDA, nada mais é do que o lucro de fato, resultado das operações. A sigla aí é Earning Before Interest, Tax, Impost, Depreciation, Amortization. Resumindo, é o lucro antes dos impostos, das taxas e das despesas não financeiras. Retira tudo isso, são aqueles recursos de caixa, né? Então impacta no operacional da empresa e sensivelmente também vai impactar esses contratos de arrendamento na rentabilidade da empresa, ok?
E o que é um ativo identificado? Porque é interessante o CPC saber para poder fazer um contrato de arrendamento. Então, o termo identificado é o que está especificamente no contrato. Tem que estar lá de forma clara no contrato. Também pode identificar-se ao que se especifica na ocasião em que for disponibilizado, estar disponível para o uso do cliente. Quer dizer, aquele que ainda está em transbordo, logicamente, ainda não é identificado. Aquele equipamento, por exemplo, um gerador de energia que vem da Alemanha, ele ainda não está disponível para o uso, porque ainda precisa da instalação, treinamento, então ainda não é um ativo identificado. Mas atenção, a falta de exposição contratual, quer dizer, a falta da informação no contrato, não vai desqualificar esse ativo não, certo? Pela natureza do contrato, já pode distingui-lo, logicamente, como um contrato de arrendamento. É um ativo, logicamente, de forma específica, de determinada entidade, e em regra, caso esse contrato, logicamente, a essência dessas operações implique em troca de ativo, não poderá ser, olha que interessante, não poderá ser considerado como identificável. Então, o que é que se resume desse slide? É que um ativo identificado é o quê? É um ativo que o fornecedor, quem fornece, em regra, não possui, quem está fornecendo não vai possuir, cessa o direito de substituição desse ativo. Então, possui um caráter de quê? De exclusividade. Então, resumindo, contrato é ou contém um arrendamento quando possui direito de controlar esse bem. Opa, agora o direito é meu. A manutenção, o controle na minha empresa. E que eu possa, de forma clara, cristalina, identificar esse bem dentro da empresa. Então, é um ativo identificável. Há cláusulas contratuais que informam isso. Ok? Outra coisa interessante que o CPC 6, a segunda revisão, traz é que ela estabelece algumas substituições pelo fornecedor que não são substanciais. Aí, nesse caso, lembrando, como peças ou outras coisas que venham a tornar o equipamento funcional, né, logicamente, a substituição não vai se qualificar de forma alguma como um ativo identificável, quer dizer, não vai invalidar o contrato de arrendamento. Então, de forma clara, a empresa tem um dever de analisar se esse direito desse fornecedor de substituir esse ativo é substancial, cuidado, ou não. E aí alguns exemplos de substituição não substanciais. Repito, não substanciais. Por exemplo, introdução de uma nova tecnologia, o direito ou a obrigação do fornecedor de substituir o ativo. Olha aí, já é direito e obrigação de ele fazer isso, então é considerado contratualmente de substituição não substanciais. Então não pode ser agregado junto ao ativo da empresa. Ou uma atualização técnica, né? Junto a esse ativo. Por parte, logicamente, lembrando do fornecedor, ok? Então, exemplo de um ativo não identificável. Eu trouxe um caso aqui, por exemplo, uma empresa realiza um contrato de locação de um veículo, o prazo é de 3 anos, tá aí a especificação do veículo, e na cláusula do contrato estabelece a retirada do veículo toda segunda-feira, com a devolução na sexta. Olha que interessante, a empresa que está arrendando esse bem, ela cede o veículo na segunda-feira e devolve na sexta-feira. Então, o veículo não cumpre a qualidade de ativo, logicamente, porque pois o locatário não necessariamente utiliza o mesmo veículo, já que a locadora pode possuir diversos modelos, né, do mesmo veículo com a mesma cor. Olha aí, o veículo não cumpre a qualidade de ativo identificado. Aí, nesse caso, o contrato não pode ser considerado de arrendamento, pela falta do famoso ativo identificado. Ele toda segunda ele entrega e na sexta devolve. Eu não consigo identificar de forma clara. Ele pode estar substituindo o veículo, né? Nesse contrato de arrendamento, de locação, na verdade. Que não é de uso exclusivo da empresa. Olha aí, quem está contratando não está tendo exclusividade. E nem é específico para entidade. Por exemplo, pode me entregar um Gol Zero branco de um. Tá lá, um que tem som. Aí na outra semana já é outro sem som. Opa, é outro veículo. Então, se o cliente não puder determinar imediatamente se o fornecedor tem direito substantivo de substituição, olha aí, o cliente deve presumir, logicamente, que qualquer direito de substituição não é substantivo, então logo teremos um ativo qualificado, ok? E o que é um direito de controle? Para controlar esse ativo, quer dizer, quem está contratando esse bem, o cliente é obrigado a possuir o direito de obter substancialmente todos os benefícios econômicos do uso desse ativo durante o período de uso, né?
Exemplo, ao se ter uso exclusivo do ativo durante todo o período. O cliente pode, por exemplo, obter benefícios econômicos do uso desse ativo, lembrando benefícios econômicos é renda, ou imediatamente pelo uso. Exemplo, pelo uso de posse ou pelo subarrendamento. Olha aí, subarrendamento. Eu vou arrendar para outro algo que eu já estou arrendando, né, desse ativo e eu vou receber benefício econômico. Inclui sua produção, subprodutos e os outros benefícios que vinham decorrer desse ativo. E com controlar o uso desse ativo é tratar o ativo como se fosse próprio, né? Tendo a capacidade de tomar decisões, logicamente, desse ativo e também se sujeitar não só à manutenção, né, mas também aos benefícios gerados e aos riscos. Então isso chama-se direito de controle. Lembrando, por fim, caso não haja, logicamente, controle pela entidade, esta não deve tratar, olha aí, repito, esta não deve tratar o contrato referente ao ativo como arrendamento mercantil. É lógico, ela não está com direito de controle, ainda que o ativo seja qualificado, quer dizer, eu possa facilmente identificar. Então, essa empresa que está com esse bem deve tratar a operação como um contrato de aluguel simples. Vai lá para a despesa, nada de controlar em ativo e gerar despesas relacionado a esse contrato, né? Aí reconhecendo a despesa em linha reta, periodicamente em resultado. Por último, é interessante destacar que o controle não exige um tratamento direto. Olha aí, o controle não exige um tratamento direto. Por isso que a empresa ela pode ter o direito de controle e subarrendar esse ativo. Assim é possível que a empresa ainda tenha um controle de um ativo que seja gerenciado, foi o que eu acabei de falar, por terceiros, ok? E atenção, né? Os ativos deverão ser reconhecidos como direito de uso, mensurados pelo valor de custo, como todo ativo, né? Seja um ativo de imobilizado, devendo ser apresentado no imobilizado. Inclusive vai ser sujeito à depreciação, obviamente, né? E muitos contadores esquecem que também, por exemplo, vamos supor aquele caso do gerador que eu estava falando, vai ter cálculo de teste de impairment ou teste de recuperabilidade, né? Para fazer o ajuste desse ativo ao final de cada ano. O passivo desse arrendamento é o valor presente, logicamente, desses pagamentos, adicionado o valor presente no que é esperado no final do leasing. São 2 lançamentos, né? Eu vou já trazer alguns exemplos. E a alteração trazida pela nova agente exige uma reavaliação de todos os controles da entidade, ok? E esse FRS considera como passivo de contabilização os arrendamentos que tiverem prazo superior a 12 meses, é importante. Então, ele considera como contabilização de arrendamentos contratos com mais de 12 meses e com valores individuais acima em torno de R$20 mil. Hoje o dólar está em torno de 5,60, 5,70, então em torno de R$25 mil. Não tem-se ainda uma normatização desse valor no Brasil, lembrando que esse valor que eu citei é uma normatização internacional. Quanto ao CPC aqui no Brasil, o imobilizado ele é contabilizado pelo limite de a partir de R$1.200, né? Então, se isenta de reconhecer pelo curto prazo, se for 12 meses ou menos, então não há necessidade desse reconhecimento, e de baixo valor, né? Não tem a opção de compra no final, tá bom? Lembrando que na visão da empresa que está arrendando, não existe mais a classificação, repetindo aquilo que eu falei no início, de arrendamento operacional e arrendamento financeiro. O bem é contabilizado como ativo de direito de uso, independente da forma. A mensuração, como todo ativo, é pelo custo, né, ativo imobilizado, e o ativo de direito de uso sofre, logicamente, depreciação, tá bom? E algumas mudanças que foram impostas pela SIFRS 16, né? Então, somente os arrendamentos financeiros deveriam ser registrados no balanço. Olha que interessante, só os financeiros até 2018 eram registrados no balanço. Agora não, independente de ser financeiro, não existe mais essa categorização para quem está locando, né, esse bem. Então, todos ficam, logicamente, constando no balanço patrimonial. Por exemplo, essas empresas aéreas, se você abrir um balanço lá, você vai observar que todos os contratos de arrendamento mercantil de 2019 para cá, e até os anteriores que ainda se continuam, das aeronaves, já constam lá no ativo de longo prazo, né, o não circulante lá dentro dos seus imobilizados, os contratos de arrendamento mercantil de 2 anos, 5 anos e até de 10 anos, né? Logicamente, com exceção dos contratos com duração de até 12 meses, tá bom?
A definição de arrendamento, repetindo o que a gente falou anteriormente, é o contratos que dão, vou repetir com bem ênfase, que dão direito ao uso e controle. Essas duas palavras é o que resume toda essa aula. É o uso e controle desse ativo que possa ser o quê? Identificável, que eu possa facilmente no contrato identificar, tá bom? E com essas novas exigências, esse ativo e passivo deverão ser divulgados nos demonstrativos de forma separada, ok? Continuando as mudanças, essas parcelas de arrendamento passarão a ser despesas de juros e amortização, logicamente, e essa amortização vai conforme o cálculo do prazo contratual, se é de 24 meses, 36 meses ou mais, né? E essas empresas vão deixar de ter aquela famosa despesa de aluguel e passa a ter a amortização do direito de uso. Olha que conta interessante, né? Que vai impactar, logicamente, se está impactando na DRE, vai impactar no valor do EBITDA, né? É uma conta de ajuste, no EBITDA não vai considerar esse valor, ela é extraída, então o valor do EBITDA vai ser maior, aumentando inclusive a rentabilidade da empresa, porque é um ajuste contábil, né? E o passivo reconhecido é o valor presente, e essa definição de taxa pode ser desconto que necessita ser avaliada e discutida, né? Anualmente, para saber a aderência aí à norma, tá bom? Para entender essa dificuldade que pode ser encontrada para adequar a IFRS, observe-se o caso do aluguel, por exemplo, de espaço, prazo não cancelável. A cláusula de renovação automática desse espaço e a avaliação do tempo total em que a empresa pretende permanecer com o espaço são o quê? São itens que devem ser considerados na avaliação. Logicamente, está se renovando os espaços de locação da empresa, né? Inclusive, pode ser influenciada pela relevância das melhorias. Por exemplo, um cara aluga uma sala, um vão de 600 metros quadrados, mas faz grandes benfeitorias na empresa, né? E aí reduz, logicamente, o desembolso ao final do contrato. Aquelas negociações que faz com o arrendador para melhorar o espaço na qual está alugando. Mesmo em vigor em 2019, é importante que precisam informar os impactos que ocorreram anteriormente a 2019, no caso estamos em 2020, nos demonstrativos de 2018, 2017 e, consequentemente. Você pode até dar um pulinho lá no CPC, que trata sobre eventos subsequentes, isso com certeza está lá retratado com fiel informação para notas explicativas, tá bom? Lembrando que a definição de um arrendamento é identificar o ativo, receber de forma substancial os benefícios, ter esse controle e transmite a quem está alugando o direito de controlar esse ativo. Olha as três fases: identificar, ter benefícios e transferir o direito de controle para a empresa, tá bom? Então, o ativo é identificável? Sim. Arrendatário recebe de forma substancial os benefícios? Sim. Arrendatário tem o direito de controlar? Sim. Então, se tem esses três passos, o contrato, logicamente, é um de arrendamento mercantil. Se um desses três passos não é categorizado como ok, então é meramente um contrato de aluguel, vai ser controlado direto como conta de resultado e não como ativo imobilizado. Tá bom, gente? Direito de substituição desse ativo. O arrendador pode substituir o ativo durante o período de uso? Sim. O arrendador se beneficia, quem está alugando está se beneficiando de forma econômica com essa... Sim. Então não é um ativo identificável, não é o contrato de arrendamento mercantil, sendo assim vai ser controlado como conta de resultado, o famoso contrato de aluguel, tá bom? Tem produção primária e benefícios indiretos, logicamente gera benefícios econômicos, tá bom? Benefício relacionado ao uso desse ativo, como por exemplo unidades produzidas pelo ativo arrendado, logicamente caracteriza contratos de arrendamento mercantil. Quem toma as decisões sobre como e para quem durante o período de uso desse contrato de arrendamento? O cliente, logicamente, por prazo pré-determinado contratualmente, ele vai operar esse ativo, direcionar os fazê-los, ou designar o ativo ou outro interesse, né? Essa relação entre cliente e fornecedor. O contrato é ou contém um arrendamento? O contrato não contém arrendamento, então contrato de aluguel. Isso é muito importante saber a decisão do uso do controle desse ativo para identificar se de fato é um contrato de arrendamento ou se é um contrato de locação.
O que é que se alcança? As entidades devem aplicar esse pronunciamento a todos os arrendamentos, inclusive os de ativos de direito de uso. Exceto, por exemplo, no caso do arrendatário, que é o que a gente está falando aqui, os arrendamentos para explorar minerais, petróleo, gás, os arrendamentos de ativos biológicos também não são considerados, as concessões de serviço no CPC 01, tem uma lista lá de serviços também não são considerados, as licenças de propriedade intelectual, os direitos sobre o contrato de licenciamento que está no CPC 04, unicamente então que alcançam os arrendamentos de outros ativos intangíveis, além, logicamente, dos imobilizados, para um caso quem está contratando um arrendatário, tá bom? Então, na demonstração financeira, no ativo eu vou ter lá os direitos de uso do ativo subjacente e no passivo eu vou ter as obrigações que eu vou pagar para o arrendador, né, o arrendamento. E na DRE vou ter lançamento de depreciação e dos juros, que vai me gerar o total de encargos desse arrendamento. Lembrando que arrendamentos de curto prazo são meramente contratos de locação e de valores abaixo de $5.000 ou internacional, no caso, né, ou R$1.200, né? Também são considerados direto para despesa como contrato simples de locação, tá bom? A mensuração inicial desse ativo. Então, eu pego o valor presente dos pagamentos mais o valor presente dos pagamentos esperados no final do ano. O prazo de arrendamento vai ser o período que não é cancelável, os períodos de renovação, mais o período após a data das rescisões antecipadas, contratos de 24 meses, 36 ou mais meses, tá bom? Os pagamentos. Então, o pagamento do arrendado. Primeiro, tem um pagamentos fixos, quer dizer, parcelas contínuas, de forma substancial. Eu tenho as penalidades antecipadas, os valores também devem ser provisionados, caso sejam penalizados, se a liquidação, logicamente, é certa. E as opções de compra, né? No final dos contratos, logicamente, o preço razoavelmente certo. Lembrando sempre de fazer o cálculo do valor residual, que é o valor que se espera a pagar desse arrendamento mercantil, tá bom? E a medição do direito de uso, eu vou pegar a dívida do arrendamento, mais os custos diretos iniciais, os arrendamentos que eu já paguei no início da contratação, o custo de restauração, menos tudo que foi incentivado, as manutenções e tal, que foi dado pelo arrendador. Lembrando que a depreciação do direito de uso, se ele transferir a propriedade do ativo ao arrendatário, ao fim do prazo, ou se o custo do ativo, olha aí, o custo do ativo refletiu o arrendatário, exceder a opção de compra, logicamente o arrendatário deve depreciar o ativo da data do início até o fim da vida útil do ativo subjacente, que é o próximo ativo, né? Ok? Então aqui de novo aquelas perguntinhas para saber, quer dizer, existe um ativo identificável? Sim. Tem direito de obter os benefícios? Sim. Tem direito de direcionar? Eu estou repetindo para ficar bem fortalecido, né? Tem direito de direcionar com a finalidade do ativo? Tem o direito de controlar? Tem tudo isso? Sim, logicamente, é um arrendamento. Tem tudo isso? Não, logicamente, é um contrato de locação simples que vai ser controlado como conta de resultado, tá bom? E o impacto nesse lucro operacional e no EBITDA, né? E aí as empresas podem ter uma surpresa quando os impactos são positivos, obviamente, né? E é possível, inclusive, ter uma melhor relação entre a dívida líquida e os lucros, que é o famoso que a gente chama aqui de LAGIDA, né? Ou lucro antes do juro dos impostos de depreciação e amortização, o nosso EBITDA internacional, né? Então a IFRS, como eu comentei, né, de 2016, que foi entrada em vigor em 2019, mais de 100 países já adotam, né? É interessante identificar todos os arrendamentos porque melhora a questão do EBITDA, da rentabilidade da empresa, traz investimentos, logicamente, e eu faço todo o controle em ativos e passivos desses recursos de arrendamento, tá bom? A norma também afeta as empresas de óleo e gás, de energia, são as grandes companhias, as companhias aéreas, como eu tinha citado, né? E aí a dificuldade está na classificação dos contratos, porque eu tenho que, de fato, fazer uma leitura minuciosa desses contratos e questionar se esse ativo é identificado e se gera benefícios econômicos. Também importante, logicamente, saber a finalidade disso, né? Por exemplo, pontos difíceis de avaliação é a identificação do prazo do arrendamento, os pagamentos, a transição é uma das áreas mais complexas de um contrato para o outro de renovação, as taxas de descontos, porque isso também vai ser incorporado não só no valor do ativo, como também no controle do passivo e contas de resultado, né?
Então não há opções claras de parâmetros de financiamento dessa avaliação, né? Tá bom? E aí essa modificação, como eu vim falar, vou repetir novamente, né? Houve uma separação do leasing financeiro operacional, agora é considerado tudo, né? No caso, para quem está arrendando, o arrendador ainda continua esses dois nomes, mas o arrendatário, isso não existe mais, né? Tem que se lançar todos esses bens arrendados, né? Desde que, logicamente, não seja um valor inferior a $5.000 ou um contrato inferior a 12 meses, né? Nesses casos aí não entra direto para contrato de locação, tá bom? E as modificações, mensuração do ativo, antes era valor justo versus valor presente por uma taxa de desconto, com todos os gastos. Qual é a nova regra? Vai ser pelo método de custo. Olha aí, antes era valor justo dos dois maior para ativo vai ser lançado. Hoje não, método custo, a não ser se a empresa utiliza o leasing, logicamente, para propriedade de investimento. Aí se for propriedade de investimento leasing, eu tenho que contabilizar pelo valor justo. E a depreciação, como é que se calcula? Será considerado se o beneficiário do direito de exercer essa opção de compra no final, caso haja interesse, logicamente, no final, querer comprar esse bem, deve reconhecer pelo CPC, que é esse que a gente está tratando agora. Do contrário, quer dizer, do CPC 27, perdão, do contrário vai ser levando a questão anterior utilizando o método de leasing financeiro, na qual o prazo de vida útil do contrato ou vida útil do ativo, das duas, a menor. Qual o prazo de vida útil das duas, qual a menor? Se é o do contrato ou da vida útil do ativo, tá bom? E o alcance, já falei anteriormente, né, exceto as empresas de petróleo, gás natural, no caso aplicar esses contratos, né? Os ativos biológicos, contrato de concessão, receitas de contrato com o cliente de acordo com o CPC 47, os ativos intangíveis, como filmes, gravações, esses não se aplica a questão dos controles de arrendamento mercantil de ativos de direito de uso em subarrendamentos, tá bom? Aí tem algumas questões para a gente encerrar essa aula, por exemplo, tem uma questão que eu peguei aqui de concurso, foi inédita, né, recente. Assinalar a alternativa que indica o contrato de arrendamento e que deve ser observado as disposições do CPC 6, segunda revisão. Eu tenho aí arrendamento para exploração do gás natural, a gente acabou de ver que não, né? Arrendamento de ativos biológicos também não entra. Licença de propriedade intelectual do CPC também não entra, 47. E os direitos de arrendatário previstos nos licenciamentos do CPC 4, que é o caso dos ativos intangíveis, filmes, a gente acabou de ver, também não entra. Então, sobrou só a letra C, os arrendamentos de máquinas e equipamentos sujeitos ao CPC 01, que aí indica o contrato de arrendamento que deve ser observado o CPC 06, tá bom? Vamos à outra. O arrendatário deve aplicar os critérios do CPC 6 para todos os contratos de arrendamento, inclusive aqueles com prazo de até um mês? Logicamente não, né? Superior a isso, né? O arrendamento mercantil de 6 meses é em regra considerado de curto prazo? Sim, lógico. No entanto, se possuir a opção de compra ao final do contrato, não poderá ser considerado desta forma. Perfeito. Outra, caso o arrendatário decida não aplicar esses critérios de arrendamento e arrendamento de curto prazo, ou arrendamento para quais os ativos subjacentes é de baixo valor, o arrendatário, o erro está aqui, ó, o arrendatário deve reconhecer os pagamentos de arrendamento associado a esses arrendamentos do seu ativo no circulante. Não, como é inferior a 12 meses e são de ativos subjacentes de baixo valor, ele vai lá direto para a conta de resultado, tá bom? Então tá errado essa. Outra, contém as características de um contrato de arrendamento de aluguel de uma máquina copiadora pelo prazo de 4 anos. Mantém essa característica de um contrato prevê um número de unidade de cópias que o equipamento produzirá. Então sim, é um contrato de arrendamento de uma máquina, vai ser contabilizado lá em ativo, controlado no passivo e as baixas direto para resultado. Perfeita essa questão. Vamos a mais outra questão. O imóvel arrendado deverá ser conhecido como ativo contábil. Olha aí, o imóvel arrendado deverá ser conhecido como ativo contábil pela empresa arrendatária, caso a entidade passe a controlar os benefícios econômicos. Sim, corretamente. Outra, ao adquirir um veículo por meio de um arrendamento, uma entidade que arrendou deverá registrar o lançamento a débito do ativo somente no final do prazo de vigência do contrato? Não. Já na hora que recebe, coloca esse ativo à disposição para gerar benefícios, né? Então tá errado.
Outra, uma entidade de transporte realiza a contratação de uma locação de um caminhão, olha que interessante, no valor de 4 mil. O contrato de locação tem vigência de 3 anos. Ao final, qual entidade devolverá o caminhão à locadora? Acertativo, o locatário deverá reconhecer o caminhão em seu ativo. Perfeito, é exatamente a aula que a gente está trabalhando hoje. E aí tem um exemplo, por fim, de um cálculo, né, de um caso prático, um arrendamento de um veículo, contrato de 36 meses. O valor do pagamento do arrendamento é de 73.800, o valor presente é de 60 mil, logicamente gerando encargos financeiros de 13.800. Os pagamentos que vão ser feitos antes da data de início vai ser de R$ 1.500. Então, primeiro, os pagamentos vão ser débito de veículo, no ativo não circulante, imobilizado, a caixa ou banco, né? Os pagamentos feitos do arrendador antes da data de início, também venda de ativo, veículos, né? Veículos, ativo não circulante, caixa ou bancos. E pelo registro no início do contrato de arrendamento, aí é mais complexo, vamos com calma. Primeiro você debita o veículo, lá no valor presente do pagamento, 60 mil, debita os encargos financeiros que vão ser apropriados no decorrer do contrato, no valor de R$ 4.599,96, está aí embaixo aí a memória de cálculo, como eu cheguei a esse valor, a soma desses encargos, né? 36 meses, 12 meses, 24 meses. Os encargos financeiros no longo prazo, 9.200, e aí acredita a parte de curto prazo, 24.600, e a parte de longo prazo, 49.200. E mensalmente a apropriação, logicamente, de R$ 383,33, numa conta de resultado chamado juros sobre arrendamento, acredita, logicamente, abaixo desses encargos lá que estão a apropriar, isso nos valores mensais, tá bom? Espero, logicamente, que tenham gostado dessa aula, aí tem um exemplo final do cálculo da depreciação. Contrato, o mesmo exemplo anterior, o contrato de 36 meses, né, a vida útil do bem de 60, eu tenho aí um valor do bem de 61.500, logicamente depreciação em relação a esse contrato de arrendamento não vai ser sobre isso, e sim sobre o valor da vida útil do bem de 60 meses, confunde muito, às vezes o cara pega o valor do bem e divide por 36, mas não, na verdade pela vida útil do bem que é de 60 meses, então vou mensalmente lançar a conta de despesa de depreciação lá em resultado e a depreciação, logicamente, do ativo mensalmente de 1.025, tá bom? Eu agradeço aí, tem algumas questões, vou pular, que já estão aqui já no nosso finalmente, mas eu vou encaminhar isso para o grupo lá. Agradeço muito a participação de todos, espero ter contribuído com o CPC de arrendamento mercantil. Desejo aí uma boa semana a todos e muito obrigado. Me sigam lá no Instagram, @lutivejr. Um abração a todos. Tchau, tchau.